Querido irmão, querida irmã, quero compartilhar contigo uma meditação espiritual acerca desta celebração da Quinta-feira Santa. Nesta Quinta-feira Santa nós temos várias leituras bíblicas que nos inspiram a rezar, meditar, contemplar este mistério tão bonito da Eucaristia, do lava-pés e o mandamento do amor. Os três mistérios podem ser conjugados como um só, mas reflitamos sobre cada um deles. Em primeiro lugar, se a gente toma a antífona de entrada desta Santa Missa, se diz que a cruz de Nosso Senhor deve ser a nossa glória. Então hoje nós já estamos celebrando o mistério da Paixão de Cristo. Mas o mistério da Paixão de Cristo sacramentado na Eucaristia. Porque conforme nós vamos ver no Evangelho, Jesus, ou melhor dizendo, na segunda leitura, Jesus, ao instituir a Eucaristia, institui o mistério da entrega do seu corpo e sangue sacramentados no pão e no vinho. Sendo que no dia seguinte, na sexta-feira, essa entrega se configura de forma cruenta. Então é este o mistério que nós estamos celebrando neste dia. Já a paixão de Cristo, mas é sacramentado na Eucaristia. E como se deu isso? Primeira leitura, Êxodo capítulo 12, fala do ritual da ceia de Páscoa. A Páscoa era a festa principal dos judeus, na qual se celebrava a libertação da escravidão do faraó no Egito, e foi numa ceia de Páscoa que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia. Jesus pegou o pão, pegou o vinho, que faziam parte do Seder de Pêssar, ou seja, da ceia pascal, e deu um novo significado, fazendo com que o pão se tornasse seu corpo, se representasse, se tornasse seu corpo, e o vinho, o seu sangue, sua vida. Sua vida. É interessante que, se nós tomarmos os relatos da instituição da Eucaristia, falta um ingrediente primordial, que é o ingrediente do cordeiro, porque aqui na primeira leitura se fala que tem que se ter um cordeiro. E não se fala de cordeiro nos relatos da instituição da Eucaristia. Jesus só fala de pão e vinho. Aqui talvez esteja a ideia já na cabeça de quem escreve o texto, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro está presente. O Cordeiro é a própria pessoa de Cristo que se imola, que se entrega ao Pai por cada um de nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, na segunda leitura nós temos 1 Coríntios 11, onde nós temos o primeiro relato da instituição da Eucaristia. Foi Paulo que escreveu este relato. Então veja que na noite em que ele foi entregue, Jesus tomou o pão e depois de dar graças disse: "Isto é meu corpo que é dado por vós." Do mesmo modo, pegou o cálice e disse: "Este sangue é da nova aliança." Esse é o sangue da nova aliança. Ora, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, para se estabelecer uma aliança, um pacto entre Deus e o povo, se matava um animal e aspergia com aquele sangue toda a assembleia. E aí o pacto, a aliança estava estabelecida. Jesus agora se apresenta como o novo cordeiro, a nova vítima, cujo sangue derramado estabelece uma aliança eterna, uma aliança que não tem fim. Então é muito interessante, se lá no Antigo Testamento, se o povo fosse infiel à aliança, a aliança estava quebrada, ou seja, Deus não precisaria mais honrar com seus compromissos para com o povo, porque o povo foi infiel, seria mais ou menos essa lógica. Já no Novo Testamento a lógica é absolutamente diferente. Independente do povo ser fiel ou não, Deus permanecerá fiel àquilo que ele prometeu, porque é uma nova e eterna aliança. É uma aliança que não tem fim. É um pacto que da parte de Deus não se quebra mais. Não se quebra mais. E todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós estamos proclamando a morte do Senhor, a sua entrega amorosa ao Pai do céu, até que ele venha. Vai chegar um dia que nós não precisaremos mais celebrar Santa Missa. Nós celebramos Santa Missa até a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ou quando nós já estivermos na Sagrada Liturgia do Céu, não haverá mais a necessidade de celebrar a liturgia na terra. Então, que bonito isso. Então, a Santa Missa tem uma dinâmica escatológica, porque aguardamos a segunda vinda de Jesus, que se dará, quer seja no momento de nossa morte, quer seja na sua segunda vinda gloriosa e triunfal em todo o universo. Até que isso ocorra, nós clamamos em cada Santa Missa: "Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus." Depois, o Evangelho, João capítulo 13, nos narra o lava-pés. E aqui é um fato muito interessante, porque
Essa cena do lava-pés é colocada justamente onde os outros evangelistas colocam a instituição da Eucaristia. Se lá em Marcos, Mateus e Lucas nós temos Jesus pegando o pão e pegando o vinho, abençoando, dando graças, dizendo: é meu corpo, isto é meu corpo, e comei, este é meu sangue, bebei. Aqui em João nós não temos isso, nós temos o lava-pés. O que é que João quis nos ensinar com isso? Que não adianta absolutamente nada celebrar a Eucaristia se a gente não coloca a nossa vida a serviço das outras pessoas. O gesto de lavar os pés, ou eram os escravos que faziam os seus senhores, ou era o filho mais novo da casa que fazia para com um hóspede ou para com os próprios pais, né, quando chegassem da rua. Então era um gesto de hospitalidade e também um gesto de serviço. Então Jesus, sendo o mestre e Senhor, sendo o mestre dos discípulos, o professor dos discípulos, e ao mesmo tempo sendo Senhor, Deus, ele se humilha, se rebaixa, lava os pés dos discípulos. É interessante notar aqui a postura de Pedro. Pedro não quer ser lavado por Jesus. Por quê? Porque Pedro tem na cabeça dele uma imagem de um mestre que é poderoso, um Senhor que é Deus, mas que se humilhar, lavar os pés, é algo humilhante para uma divindade, algo humilhante. Quando nós pensamos Deus, a gente normalmente pensa em Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer uma opção de coisas maravilhosas, extraordinárias. Mas olha que imagem de Deus que esse Deus nos passa, uma imagem de um Deus que se abaixa e lava os nossos pés. Um Deus que se coloca a serviço. E Jesus vai dizer: se eu, vosso mestre e Senhor, fiz isso, vocês também têm que fazer a mesma coisa. Lavar os pés uns dos outros, colocar a vossa vida a serviço uns dos outros. Então esse é um caminho de salvação, um caminho de redenção da humanidade. Não há outro caminho. Esse é o caminho para consertar o mundo, o caminho do serviço, da entrega amorosa da própria vida. Um detalhe muito interessante, todas as vezes que eu prego esse evangelho, eu chamo a atenção para esse detalhe. O evangelista diz que Jesus botou a toalha e lavou os pés dos discípulos, mas não disse que depois ele tirou a toalha, dando a entender, do ponto de vista da narrativa, que essa toalha só foi tirada de Jesus quando ele é pregado na cruz. Quando vão despir Jesus é que tiram a toalha. Então o que significa isso? Significa que Jesus estava disposto a servir até que lhe tirassem a vida. Se não matassem Jesus, Jesus estava servindo até agora. Coisa linda. Então o serviço não é algo pontual na vida do cristão, o serviço é uma característica sem a qual não se pode ser cristão. E a aclamação ao evangelho, nesse dia se canta: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se o Antigo Testamento tinha dado o mandamento de nos amar amar o próximo como a si mesmo, o critério agora mudou, foi superado. Nós devemos amar o outro como Jesus o ama. Então veja só, Jesus amou a tal ponto de dar a vida numa cruz para salvar toda a humanidade. Então assim também deve ser a medida do amor cristão. O outro muitas vezes não vai merecer o meu amor do ponto de vista humano, do relacionamento. Mas Jesus o ama, então por isso eu sou chamado a amar essa pessoa, ajudar essa pessoa, servir essa pessoa caso ela necessite. Né? Porque a medida do amor agora se tornou o próprio Cristo. O amor de Cristo se tornou a medida do amor cristão. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E prova de amor maior não há do que dar a vida por aqueles que de fato se amam. Então, são todos esses mistérios que nós celebramos, e todos eles estão, de certa maneira, sacramentando o mistério da cruz. Em todos esses mistérios que nós estamos celebrando, ou seja, a instituição da Eucaristia, o lava-pés e o mandamento do amor, o que está por trás é o mistério da cruz de Cristo. Jesus só foi capaz de dar a vida numa cruz porque ele colocou a vida dele a serviço, lava-pés. A Eucaristia é o memorial da paixão de Cristo, ou seja, se torna presente novamente de forma mística em cada Santa Missa o Calvário de Cristo, de forma incruenta. A Igreja sempre acreditou que no pão e no vinho está realmente presente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E que sacramentalmente se torna presente o Calvário. Em cada Santa Missa podemos contemplar novamente a entrega amorosa de Cristo por cada um de nós. Não é uma representação como os protestantes pensam, como o mundo evangélico pensa, né? De modo geral, mas é para a Igreja Católica a presença real de Cristo. Presença real de Cristo. E Cristo só foi capaz de dar a vida por nós numa cruz porque nos amou.
nos amou e por isso agora convida cada um de nós a também a dar a vida uns pelos outros. A dar a vida uns pelos outros. A gente só é capaz de dar a vida de fato se a gente coloca a nossa vida a serviço. Lava pés. Lava pés. Então perceba que é o mesmo mistério. É o mistério da cruz de Jesus que está sendo celebrado hoje na Quinta-feira Santa, mas de modo sacramental, dando graças a Deus pela instituição da Santa Eucaristia. Então que meditar sobre esse profundo mistério, meditar sobre esse mistério, nos faça participar em cada Santa Missa com muito amor e carinho, tomando consciência de que em cada Santa Missa nós estamos nos colocando sacramentalmente, misteriosamente, misticamente presentes no Calvário, contemplando mais uma vez a entrega amorosa de Cristo na cruz ao Pai, pela nossa salvação, pela nossa redenção.